outro consolo, algo assim que nos marcou muito de emoção, que foi uma cartinha, uma correspondência recebida no dia 13 de abril de 2016. Endereçada à Casa Esperança, ao Centro Espírita Casa Esperança, Avenida Humberto Preto Pérez. Ele escreveu 580, o nosso número é 588. Mas chegou, tudo bem. Guaiúba. E o remetente, Lineu P. Leão. Vem aqui o endereço, tudo certinho. Aí o que acontece? Tinha um livro, Vida Além da Vida, Francisco Cândido Xavier, Lineu de Paula Leão Júnior. Eu já comecei a ligar. Lineu P. Leão, Lineu de Paula, o P era Paula, Leão Júnior, o filho. O espírito do filho fez o livro pela produção mediúnica de Chico Xavier. Então essa pessoa que encontrou consolo com Chico Xavier, encontrou a certeza da continuação da vida, juntou as 9 mensagens que ele recebeu, fez o livro e mandou de presente para nós aqui na Casa Esperança. E desejávamos uma ocasião especial para agradecer o senhor Lineu de Paula. E o que eu fiz? Eu pensei assim, bom, só umas semanas atrás, quando chegar na semana do meu aniversário, 14 de novembro, ia cair numa segunda-feira, não caiu. Eu vou fazer uma palestra, e nessa palestra que vai ser gravada, eu vou agradecer ele, o trabalho dele, do Chico Xavier, desse espírito, por essas provas que ele traz, essas mensagens, por toda essa evidência. Vamos estudar um pouquinho de cada uma das mensagens. Tirar um trechinho da primeira mensagem, um trechinho da segunda, um trechinho da terceira. E aí eu pensei assim, eu vou pegar o ano que eu nasci, 1957, porque ia ser no meu aniversário. E eu queria ter esse capricho, porque o espírito morreu no dia do aniversário dele. No dia que ele morreu, era aniversário. Ele estava esperando o pai para comemorar o aniversário. Então eu queria, no dia do meu aniversário, fazer uma palestra. Esperei até novembro. E eu fiquei pensando, o que eu vou estudar? Porque a nossa sequência é de isolar um versículo, um desses 1616 estudos do Espírito Emmanuel, em mais de 1000 versículos da Bíblia. Vou selecionar um deles e faço o estudo, sempre assim. Mas acontece que o livro não tem a data que foi feito, não tem. Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna. Eu entrei no site de busca e busquei lá, novembro de 1957, em busca de algo que o Chico Xavier psicografasse. E achei que ele fez uma psicografia que foi publicada no jornal Reformador. Aí eu tirei a mensagem, novembro de 1957, o Reformador. Ele coloca como tema adoração e fraternidade. É uma carta de João, segunda carta de João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E essa mensagem, depois eu vim a saber, que ela também está no livro Palavras de Vida Eterna, número 23. Enquanto estávamos realizando a mensagem, vendo o caso emocionante do estudo, que o menino andou 860 quilômetros um dia anterior. No dia seguinte ele pega o carro para ir trocar um cheque, para na rua, vem um caminhão desgovernado, sem freio, faz aquele... Nesse choque há explosão e incêndio. Dia do aniversário dele. Morreu com explosão e incêndio. Levantando todos os detalhes, ele explicando a diferença entre o Instituto Médico Legal e realmente como foi a morte dele. Estávamos gravando, combinando com o nosso amigo que faz a gravação aqui, o Márcio Rangel.
lá, ficava naquela posição a gravação. Só que eu notei que dentro de um momento assim, ele estava tudo... Falei, está dando problema com a gravação. Numa certa altura aqui, de uma dessas mensagens. E vi que uma moça, uma irmãzinha, se aproximou dele. Falei, está dando... Ela começou a querer gravar com o celular dela, de lá. Depois, não deu certo. Teria que fazer um corte. Aí ele me deu isso aqui, que é a imagem até onde foi. E falou assim, olha, você tem que escolher um corte, e depois nós vamos ter que fazer um final, porque não dá para aproveitar. Né? E eu pensei, eu andei com problemas por causa disso, porque eu estava com uma camisa azul. Imagina mandar de presente para o senhor Linneu, agradecendo o livro, falando disso, né? Tinha que estar com a mesma camisa. A posição ele não ia notar muito direito, assim, o quadro de Jesus. Ia parecer filme editado, mas não era, eu estava fazendo a palestra. Mas tem que continuar aquele finzinho para entregar, senão fica um corte assim, numa das mensagens, sem final. Hoje nós compreendemos isso. Nós estamos aguardando, num dado momento, o irmão Júlio vai fazer um sinal, e aí em menos de 5 minutos, o mais rápido possível, pego e termino a palestra. Posso dar um corte. Mas aquela palestra não tinha sentido, não estava no simultâneo com o trabalho de cartas consoladoras. Até quarta-feira dessa semana, eu andei às voltas com isso. Eu estava com isso aqui já no bolso, pensando como é que eu vou fazer isso. Cheguei mais cedo de São Paulo, falei, eu vou cortar o cabelo. Eu não posso cortar o cabelo. Se eu cortar o cabelo, eu estou fazendo uma palestra de cabelo comprido. Estudei a mensagem certa. Agora eu vou estudar 8 e está de cabelo curto. Mas eu resolvi o problema hoje. Andando na praia, já sei. Eu vou fazer uma explicação, que é exatamente isso que está acontecendo agora. Vou pegar uma parte dessa gravação, fazer um corte e vou pôr antes daquilo. Então, quando a pessoa for ver a palestra, o senhor Linneu já vai receber a explicação, que é isso que nós estamos falando. Depois suba a palestra para o YouTube com aquele corte. A pessoa já sabe que ela vai começar, vai ter um meio e perto do fim, não vai completar tudo, vai parar de repente. Né? Mas é a maneira que temos de sermos, assim, de acordo com a realidade, aceitando a vontade de Deus, porque a nossa vida também é assim, né? Quem sabe o dia e a hora que somos convidados a viver no mundo espiritual. Do mesmo modo ocorreu com o nosso estudo. Nós planejamos, programamos. Quantas coisas fazemos na vida, pensando, olhando detalhes, mas as variáveis todas pertencem ao Criador. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21. Ora, temos da parte deste mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Está no livro Palavras de Vida Eterna. Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer ao irmão Paulo II pela informação de que esta passagem, este versículo, está no livro Palavras de Vida Eterna, e que Emmanuel coloca como tema adoração e fraternidade para realizar os seus comentários, porque eu não sabia. Vocês podem ficar pensando, mas como assim? Que conversa é essa? Qual é a lógica? Se eu pego o versículo, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 21, copio lá, digito na internet, no Facebook da Casa Esperança, para compartilhar com o grupo público, Use Guarujá, para compartilhar com todos os amigos, informando a próxima palestra da segunda-feira. Isso ainda é sexta-feira, né? Sexta-feira, sábado tem um domingo, a segunda, e eu ponho lá, adoração, fraternidade e fraternidade. Coloco esse capítulo, esse versículo, e não sei que está no livro Palavras de Vida Eterna. Exatamente, não sabia. Estava lá sem o nome do livro. E eu só, não sabia. Tanto que você colocou assim, mas qual livro? Daqui a pouco você mesmo colocou. O livro é Palavras de Vida Eterna. E aí eu coloquei no comentário, obrigado pela informação. Eu não sabia. Eu explico na palestra. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou explicar como é que eu peguei
um comentário de Emmanuel, um versículo, e não sabia, coloquei lá em que livro estava, e depois vim a saber com algum irmão, né, qual era o livro. É porque o que eu sabia é que a palestra seria hoje, 14 de novembro de 2016. E o que eu também sabia é que é o meu aniversário. Eu estou completando 59 anos. Então, fazendo aqui a palestra em pé, o ano que vem é 60, já vou fazer tudo sentado. Vai ficar bem mais confortável, né? Outra coisa que eu sei é que o critério que nós estamos escolhendo para fazer as palestras é seguir um dos 1616 comentários do Espírito Emmanuel em mais de 1000 versículos. Isso já vem há algum tempo, que desde o início que fazemos esse estudo aqui, no início eu não contava e fazia estudos baseados na codificação espírita de Allan Kardec, na produção mediúnica de Chico Xavier, mas predominantemente na codificação espírita de Allan Kardec. Depois começamos a realizar os estudos predominantemente no Evangelho de Jesus, nas anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, observando os comentários de Emmanuel. E aí eu comecei a anotar desde a primeira, a marcar, para completar todas as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso foi da 1 a 206. Na 207, porque tinha acabado as anotações de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí eu pensei, bom, eu vou ter um roteiro daqui para frente de ficar comentando as 1616 palestras, comentários do Espírito Emmanuel a respeito de mais de 1000 versículos. Só que qual que é a circunstância? Nós temos 7 livros que tem um pouquinho mais de 1000 comentários, 1062. Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Livro da Esperança e Palavras de Vida Eterna. Que todos os comentários estão em 138 livros e mais 441 publicações nos jornais O Reformador e o Brasil Espírita. Então eu fiquei com esses 7 livros na minha escrivaninha e vou marcando o número da palestra, hoje é 448. Mas eu pensei assim, nessa segunda-feira, 14 de novembro, o que eu gostaria de estudar com a família espiritual de Jesus no meu aniversário, agradeço imensamente a presença de vocês aqui, é o grande presente que eu agradeço a Deus em nome de Jesus, é poder estar aqui com os senhores compartilhando esse estudo. É o grande presente, espero que Ele me dê muitos presentes desses, né? Eu queria estudar algo que fosse psicografado pelo Chico Xavier em novembro de 1957. Eu fiquei pensando, o que será que o Chico Xavier estava psicografando? Qual versículo? Né? Que comentário o Emmanuel estava fazendo? Aí eu peguei os 7 livros e as lições não tem a data. Não tem. Né? Tem um versículo, o tema não tem. Só o prefácio desse livro, por exemplo, da Uberaba, 14 de setembro de 1964. O prefácio tem. As lições não. Aí eu pensei, site de busca, né? Socorro, Google. Ele publicou Reformador. Entrei lá, Reformador, novembro de 1997. Puxei o jornal inteiro. Quando eu li o jornal Reformador, eu achei o comentário. Então, em novembro de 1957, quando eu nasci, ele fez essa psicografia dessa lição que vamos estudar hoje e foi publicada no jornal Reformador. Adoração e Fraternidade, capítulo 1 da Carta de João, 4:21, está aqui, né? E não marca, naquela época, não se imaginava que um dia mais tarde, nesse ano de 1964, eu falei que essa trilha ia falhar, né? Eles iam colocar comunicações que estavam nos jornais e que ainda não tinham entrado em livros. Isso não diminui nem o número dos 1616. São 1616. Algumas comunicações estão em livros e no jornal Reformador ou Brasil Espírita. E eu não tinha possibilidade de saber, porque a Federação Espírita Brasileira está publicando o estudo do Evangelho por Emmanuel. Tudo que o Emmanuel estudou da publicação do Evangelho de Mateus, um volumezão assim, ó.
Então, se saiu num livro e mais um jornal, lá está. Eu tenho esse livro. Tudo do Evangelho de Marcos, lá está. Tudo do Evangelho de Lucas, lá está. Tudo do Evangelho de João, lá está. Mas só que aqui é a carta. Ainda vai sair o 5º, o 6º e o 7º livro. Tudo que foi publicado em Atos dos Apóstolos. Aí eu não tenho esse livro ainda. Cartas de Paulo, também não tem. Cartas universais ou Apocalipse. Aí é que vai entrar essa carta de João. Então, quando esse livro for editado, vai aparecer essa lição aqui, que nós vamos estudar hoje. Livro Palavras de Vida Eterna e O Reformador, novembro de 1957. Vai aparecer isso. E eu fiquei tão contente, porque não foi só essa, tinha outra. A outra fica para o próximo aniversário. Eu li as duas, escolhi a próxima vez eu vou fazer aniversário e vai uma palestra no meu aniversário. Eu tenho uma segunda para fazer aqui. É uma carta de Paulo para Colossenses. Está aqui. Não sei se está em algum livro também. Quem sabe até lá já saem as cartas de Paulo. Então, muito obrigado, Paulo II, porque quando ele pôs, ele foi começar a procurar nos livros. E eu fui ver no índice, eu falei, olha, é mesmo, tem uma adoração em fraternidade. E achei exatamente o mesmo conteúdo. Falei, o Paulo descobriu. Parabéns, Paulo. Mas vamos ao estudo. Isso foi bom, porque nos dá uma ideia do que está acontecendo com as publicações e do que temos à disposição para estudar da produção mediúnica de Chico Xavier. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Emmanuel inicia assim. Na verdade, ele divide o seu estudo em 3 circunstâncias. Antes, uma ideia central e depois. A ideia central vem com uma condicional, um contudo, um se, uma condicional. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a Deus, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta. Então, essa circunstância de condição, que ele vai girar tudo nesse centro, antes disso, ele fica enumerando várias circunstâncias que a criatura está adorando a Deus. Ele fica citando possibilidades, atos de adoração, de louvor. E aí ele vem com essa circunstância condicional. Mas o que adianta você fazer tudo isso se você não ama teu irmão? E depois faz uma comparação com a nossa vida prática. Então, o que ele coloca antes desse conduto, dessa condicional, desse conduto é: o construirá santuários primorosos, como nós aqui também nos esforçamos de fazer uma bela casa espírita. Vejam que jardim maravilhoso que tem aqui, que astral. Pronunciarás orações sublimes, tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela, combinarás com maestria textos da escritura divina, exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, escreverás livros admiráveis, comporás poemas admiráveis, clamarás por Deus em súplicas, adorá-lo-ás em tua prece, e assim outras circunstâncias de louvor, de gratidão, de adoração. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a Deus, é estéril. E por quê? Ele faz uma comparação muito simples. Se um pai de família, um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos, que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Então, um casal, os pais que tivessem muitos filhos, 6, 8, 10. Imagina Deus quantos filhos tem. Quantos filhos tem Deus? Todos nós somos filhos de Deus, infinitos. Nesta morada, em outras moradas, nas dimensões, só há um Deus. E todos somos filhos do mesmo Deus. E Deus é a perfeição absoluta. Emmanuel compara com um simples pai humano, que Jesus falava: vocês que são maus, se um filho pede pão, vocês dão pão, não dão pedra. Se o filho pede peixe, vocês dão peixe, não dão escorpião. E vocês são maus, que dirá Deus, que é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que os pais
com seus filhos não gostam de ver os filhos brigando, um punindo o outro, se vingando do outro, perseguindo o outro. Não, os pais querem ver os filhos se amando. Então, se um filho está brigando no outro, e depois vai falar: pai, eu te amo. Como você me ama se você bate no teu irmão? Você judia do seu irmão, você não cuida do seu irmão. Se nós humanos já temos essa noção, esse sentimento, esse coração, que dirá Deus? Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servir. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que, somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Os irmãos, a solidariedade entre os filhos de Deus. Entre os filhos de Deus inclui todos, homens e mulheres, ricos e pobres, doentes e sãos, poderosos, fracos, bonitos, feios, vivos e mortos, os espíritos, aqueles irmãos que estão na outra margem. Isso nos lembra aquela passagem de Jesus no mar da Galileia, o mar da vida, os valores da pesca, em que Jesus leva os seus discípulos dentro do barco, no mar da Galileia, para pescar os valores da vida, e eles vão de uma margem para outra margem, da outra margem para uma margem. E nós estamos aqui vivos hoje, encarnados, e iremos desta margem para outra margem, Jesus nos conduzindo. Estaremos vivendo na vida no mundo espiritual, e da outra margem voltaremos para esta margem, sempre andando no mar da vida, no mar da Galileia. E quando estamos com Jesus, muitas vezes nos distraímos dessa viagem no barco com Jesus presente, e nos rendemos ao apego das coisas materiais, aos vícios, às imperfeições morais, a planos de vingança, e aí deixamos o Jesus dormir no barco, se esquecemos de Jesus, pensamos em nós, o nosso egoísmo, e Jesus dormindo no barco, o que vem? A tempestade. Vem a tempestade e aquilo nos assusta, nos atormenta, e o que fazem os seus discípulos? Tem que acordar Jesus para ter a salvação. Mas estamos então com o dever de solidariedade entre todos, entre homens e espíritos, entre homens e homens, entre espíritos e espíritos, em todos os níveis de evolução. Os espíritos, à medida que vão evoluindo, têm o dever de auxiliar os que se encontram em processo. Jesus, que já completou o processo evolutivo, nos auxilia a nós, aqui na Terra, que estamos em processo. E vamos ver hoje, então, em nossos estudos, esta solidariedade entre os homens e os espíritos, nas mensagens da produção mediúnica de Chico Xavier. Mas não numa mensagem qualquer, numa que tem um apelo emocional muito forte, muito marcante, que estávamos esperando uma oportunidade como é essa de hoje, que estamos em aniversário, combinei com o Marcos a gravação, liguei para ele hoje de tarde: você vai gravar? Vai, porque no aniversário a gente ganha um presente, mas é também gostoso dar um presente. Vocês todos estão me dando um presente com essa presença, esse coração maravilhoso, e todos nós vamos dar um presente também para aqueles que já nos deram presente, essa solidariedade de presentes. No dia 13 de abril de 2016, nós recebemos um presente. A Casa Esperança Centro Espírita recebeu esse presente aqui, esse envelope com esse livrinho.
com esse livrinho. Quando eu peguei o envelope, primeiro eu fiquei surpreso, porque entregaram certo, né? Que o endereço é a Avenida Humberto Preto Pérez, 580. Mas aqui é 588. Mas entregaram certo, estavam em minhas mãos. Para casa, Esperança Centro Espírita. Aí eu li aqui, D, remetente, Lineu, P. Leão. Não conheço. Que eu me lembro, não conheço. Aí, Rua XY, eu não vou ler publicamente aqui, tá? Não vou ler o número. Ituverava, São Paulo, assim, não conheço. Aí eu abri o envelope e vi o livro Vida Além da Vida, Francisco Cândido Xavier, Lineu de Paula Leão Júnior. Aí eu comecei a ligar os nomes e as circunstâncias. Eu pensei assim, ó, o remetente é Lineu Leão, não tem Júnior. E o autor do livro é o espírito Lineu de Paula Leão Júnior. Logo, é a circunstância de um senhor, o senhor Lineu pai, que perdeu o filho se manifestou pelo médium Chico Xavier, fez esse livro, Vida Além da Vida, ele colocou no envelope e mandou de presente para a Casa Esperança Centro Espírita Cristão. Mandou de presente para nós. Então, quando eu abri aqui, comecei a estudar, ver a foto dele, do Chico, fiquei encantado, falei, eu gostaria de um dia, né, fazer um estudo de algumas dessas mensagens, são 9 mensagens, vamos tentar ver um pouquinho, um item de cada mensagem, um item de cada uma das 9 mensagens, e isto ser gravado, como está sendo gravado agora. Depois o Márcio vai fazer um DVD, né? Aí nós vamos colocar no envelope, eu vou escrever uma carta e vou mandar para o pai dele, que nós estudamos o livro, mostramos o livro, estudamos, lemos um trecho, né? E depois o Márcio vai subir para o YouTube. Primeiro nós vamos mandar a carta, porque senão ele pega lá no YouTube. Primeiro nós vamos mandar a carta. Depois que a carta chegou lá, aí ele vai subir para o YouTube, vai ficar guardando, né? E esta circunstância já tinha sido publicado no livro A Vida Triunfa, que foi uma pesquisa da AME, da Associação Médica Espírita de São Paulo, de Paulo Rossi Severino e equipe, como uma das mais notáveis da produção médica de Chico Xavier. Na pesquisa da AME, ele separou aqui 15 evidências, 15 fatos citados na primeira mensagem, 15 fatos, mostrando que eram circunstâncias fora do conhecimento do médium que estavam reproduzidos. E quando eu estudei essa mensagem, eu vi que tinha mais do que 15, que tinha informações, por exemplo, a marca do caminhão, que ele não considerou, mas como é que o Chico Xavier podia saber a marca do caminhão que causou o acidente? Seria mais uma delas, né? Outros detalhes. No livrinho Vida Além da Vida, eles separam aqui 35 evidências, 32 evidências a respeito dessa comunicação que prova que estava além do conhecimento do médium, de fatos citados, falando do acidente, falando de pessoas, falando de circunstâncias da vida que era impossível o médium ter conhecimento. Hoje nós não vamos focar tanto por isso vai passar, né, mais ou menos, uma ou outra nós vamos ver. Nós vamos nos preocupar em separar um trechinho de cada mensagem para, assim, estudar, fazer uma amostragem desse livro. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um agradecimento, junto com a família espiritual de Jesus, que frequenta a Casa Esperança, ao senhor Lineu, ao pai e ao espírito dele que fez, o espírito do filho dele que fez esse trabalho de psicografar todas essas mensagens pelo Chico. Então, ao conjunto, o espírito do filho e ao pai, eu gostaria de oferecer uma salva de palmas para eles. Agradecemos muito ao senhor Lineu, ao espírito Lineu
e ao médico Xavier e toda a equipe de espíritos pela produção desse livro. Então vamos ver os estudos, lembrando que foi um acidente automobilístico, era no dia que ele completava 27 anos de aniversário. Ele nasceu em Ituverava, São Paulo, dia 12 de julho de 1958. Ele desencarnou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Acho que é Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? No dia 12 de julho de 1985. Um dia antes, ele tinha feito uma viagem, na véspera, de 860 quilômetros na sua caminhonete. Chegou lá um dia antes, andou 860 quilômetros. No dia seguinte, no dia do aniversário dele, que ele pegou o carro, foi na avenida principal da cidade, ficou parado no farol com vários carros, veio um caminhão em péssimas condições, desgovernado, provocou um acidente gigantesco, só ele morreu. Houve, após o choque, explosão e incêndio. O Instituto Médico Legal, analisando o corpo, concluiu que ele morreu devido às queimaduras. Mas as pessoas que viram o acidente ficaram assim, não, mas houve primeiro um choque muito forte, e depois é que houve a explosão e houve o incêndio. E nós tivemos o esclarecimento dele, na produção mediúnica de Chico Xavier, que quando houve o acidente, o choque, que ele perdeu a consciência, entrou no estado de sono, os espíritos retiraram o corpo espiritual dele do corpo carnal, afastaram, falaram para ele não olhar para trás, que ele não viu nada e não sentiu nada em relação ao incêndio, né? Nada, ele não viu e não sentiu nada em relação ao incêndio. Ele já estava com o corpo espiritual afastado, já insensível a essa circunstância do incêndio. O que ele sentiu foi o momento do choque. Aí ele descreve o momento do choque, que ele perde a consciência, entra naquele sono estranho e vai descrevendo esse processo. Então vamos agora à primeira mensagem, que foi no dia 2 de novembro de 1985. Então ele desencarna em 12 de julho de 1985, alguns meses depois, no dia dos mortos, que é o dia dos espíritos, que é o dia dos vivos, porque não existem finados. Os pais recebem esse consolo, essa mensagem. Um trechinho que eu separei. Parei o carro na retaguarda de outros vários que aguardavam sinal, quando senti que um corpo pesado, em demasia, prensava o meu alfa, ao mesmo tempo que aquele impacto me atingia a cabeça com violência. Entontecido, de repente observei que algo de errado, de estranho, me estancava a vida intracraniana, e compreendi que fora vítima da ruptura de vasos importantes, sem que me fosse permitido falar. Aquela estranha convulsão me apagara o raciocínio. Tentei recorrer à oração, entretanto a coordenação de meus vocábulos, mesmo no pensamento, se fazia impossível. Como se fora transportado da inconsciência ao sono, vi a mim próprio fora do meu corpo, espantando-me com a dualidade de que o choque me fazia objeto. Então, ele se viu fora do corpo espiritual. Nós que vivemos com sonambulismo, com lucidez, mesmo não estando mortos, então temos muitas vezes esse fenômeno, vejo o corpo fora, vejo o corpo carnal fora. E os espíritos que estão em sofrimento, às vezes, eles estão falando do cadáver, e eles estão com o corpo espiritual aqui em tratamento, estão retratando sofrimentos do que está acontecendo com o cadáver que eles antes animavam. Outros estão tentando levantar o corpo que habitavam, eles estão inconformados com a vida e tentam levantar. Outros reclamam da aparência que se encontram, eles falam da aparência que estão. Naquela atmosfera de penumbra, embora soubesse que o sol claro estaria brilhante por fora de minha sonolência, avistei um homem de olhar compassivo que me estendeu as mãos esclarecendo: Lineuzinho, venha conosco, seu avô Aristides também está à sua espera. Um costume dos espíritos que vão fazer esse trabalho. Vai um espírito especializado tecnicamente em fazer essa separação, em fazer essa anestesia, em provocar esse sono, essa insensibilidade à dor, em afastar o espírito.
E eles costumam levar um espírito de um ente querido, de alguém que ele já conhecia em vida. Então ele tem um técnico desconhecido e alguém que ele conhecia em vida, né? Ele tem um serviço técnico e um amparo do coração. É o que ocorre aqui. Observemos que o dia estava de céu azul claro. Como é que o médium Chico Xavier podia saber que no dia do acidente o tempo estava de céu azul? Se a nossa previsão aqui é cada pouco a previsão do tempo, com toda a técnica, com todos os instrumentos, o Chico Xavier psicografando o espírito, dizendo que no acidente ele ficou com tudo nublado, mas ele sabia que na vida real estava um dia de céu azul, um sol forte. Tudo aquilo transcorria numa partícula mínima de tempo, quando ouvi barulho de explosão à retaguarda. Filho, sigamos, falou o amigo generoso, não olhe para trás, porque de agora em diante os seus caminhos se desdobram para a frente. Eu até escolhi essa parte da primeira mensagem, porque eu vi, fazendo estudo de toda a circunstância, que os pais ficaram tremendamente preocupados se ele tinha morrido assim do choque ou do incêndio, e que se fosse do choque eles teriam assim um certo alívio, um certo consolo, uma dor menor. Se fosse do incêndio, a impressão deles era muito pior. E o Instituto Médico Legal colocou como sendo das queimaduras. Mas o Instituto Médico Legal não vê os espíritos trabalhando, o espírito que é afastado, todo o procedimento. Então ele agiu de acordo com a técnica, analisando o corpo, as queimaduras, o crânio, as partes cabíveis de exame, e fez aquele laudo. No entanto, o espírito define claramente os detalhes do que estava ocorrendo. Isso então foi um grande consolo e alívio para os pais, para o senhor Linneu e a senhora Elza, que por sinal eu dou um grande parabéns, 60 anos casados e juntos, né? Eu andei vendo a vida dele um pouquinho na internet, invasão de privacidade, andei dando uma espiada na vida deles, né? Já que eu estava lendo o livro. Fiquei admirado, 60 anos casados juntos, maravilhoso. A segunda mensagem, no dia 1º de março de 1986, eu separei esse trechinho aqui. Depois, desejo fazer-lhes um pedido, a mãezinha, meu pai, não conservem objetos e utilidades que me pertencerão. Ficarei satisfeito se a Sandra Maria, que é irmã, selecionar algumas lembranças para os meus sobrinhos, a fim de guardarem alguma lembrança do tio quando crescerem, e a maior parte estimaria a vovó Joana, que se incumbisse de distribuir com os rapazes amigos de Tuverava, a critério dela mesma. Mãezinha, perdoe-me se formulo esta solicitação. Desejo apenas que conservem nossos retratos, porque eles são as imagens de nossos momentos mais belos e mais felizes. Também muitos espíritos dizem a mesma coisa. Pedem para a família doar todos os pertences, as roupas, os objetos, os instrumentos, tudo que tinha, continuar servindo a humanidade. Alguma coisa que quiser guardar como saudade, porque existem famílias que deixam o quarto, não toca naquilo meses e anos, fica no apego daqueles objetos, né? Então ele pede para guardar só a fotografia, guardar alguma coisinha para os sobrinhos se lembrarem no futuro. Na terceira mensagem, 4 de julho de 1986, explicou-nos o irmão Aristides que as nossas orações teriam fins bactericidas para a limpeza completa do ambiente hospitalar, em que se encontraria as medidas providenciais de que necessitavam. Até então não sabia que, carregadas pelas forças dos nossos desejos reunidos, as preces que iríamos formular em silêncio atuariam no âmago do estabelecimento, afastando os corpúsculos negativos suscetíveis de interferir na sua posição orgânica. Aprendi mais essa lição, que a prece funciona como recurso preservativo, garantindo a higienização integral do meio ambiente em que nos reunimos ao seu lado, com o firme propósito de extinguir quaisquer focos ambulantes de bactérias que não se harmonizam com as suas necessidades de cura. Agora eu vou explicar o que está acontecendo e vocês vão ficar assim, né? Que o pai dele, com aquele excesso de preocupação e aquela circunstância que teve na vida, porque só tinha os 2 filhos, a Sandra e ele era recém-formado engenheiro em Belo Horizonte, 27 anos. O pai já
era filho de espírita, mas sabe que desde o início da vida já ficou mais preocupado com as coisas do mundo e se desligou daquela circunstância e foi vencer na vida com muito mérito. E aí acontece que toda aquela esperança do filho trabalhador, do filho estudioso, da ótima criatura que era, ele perde o filho. E aquelas preocupações, ele teve que ser operado, fazer essa fena. E os espíritos falaram para ele: olha, para garantir que não vai haver nenhum problema com as bactérias, tudo, as orações vão ajudar. Quer dizer, não é só a limpeza do hospital, os rigores do hospital para não haver infecção. Os espíritos disseram que as preces dele para o pai, dele espírito, daqueles espíritos que estavam trabalhando, iriam auxiliar e garantir o trabalho de se livrar de bactérias e perigos na infecção hospitalar. O pai estava sendo operado, foi operado de safena, né? Então essa influência da prece, diretamente em circunstâncias que podem nos causar problema, que eventualmente ouvimos falar de infecção hospitalar, de procedimentos com instrumentos, e a prece influindo nisso. A quarta mensagem, 28 de setembro de 1986. Pai, tenho motivos para imaginar que a soja, porque eles faziam plantação de soja, inclusive o pai já tinha doado para ele uma parte das fazendas de plantação de soja. Ele, como espírito, continuou preocupado com a questão da soja. Pai, tenho motivos para imaginar que a soja alcançará posição especial em nosso país e no mundo. Posso conscientemente registrar uma experiência pessoal que realizei, procurando fatores nutrientes na soja, através do olfato, havendo encontrado em mim próprio sensações de reconforto e saciedade que me fizeram grande bem. Ele é um espírito fazendo experiência com o que está fluindo da plantação de soja. Então esses ambientes que nos cercam nas naturezas, as águas do mar, as florestas, os diversos tipos de plantas que são usados na medicina humana, os espíritos também se utilizam para si próprios. Ele pesquisando e ele verificando a influência da soja nele espírito, né? E essa circunstância dos espíritos estarem pesquisando, procurando saber das leis da natureza, nós observamos de modo geral, né, na manifestação dos espíritos, essa circunstância. Eles não estão com toda a sabedoria, eles também estão buscando respostas, pesquisando, fazendo sugestões ocultas do pensamento. Allan Kardec, na Revista Espírita, num dado momento publica uma experiência que ele teve, que ele dormiu e foi assim com a alma emancipada durante o sono, e ele viu um grupo de pessoas que estavam falando a respeito: a borracha rolada sobre a roda é capaz de fazer uma distância X léguas e tanto tempo. E ele acordou, ele achou aquilo tão impressionante, eram letras escritas em fogo, que ele anotou tudo aquilo. Falou: mas eu não me preocupo com produção industrial? O que é isso? Aí, como ele não tinha contato direto com os espíritos, ele consultou um médium. O espírito que falou pelo médium falou: não sei nada do seu sonho, eu vou pesquisar, falo depois. Numa outra oportunidade, o espírito explicou para ele: o que você viu era uma reunião de pessoas vivas, cientistas vivos, que durante o sono do corpo eles se reúnem e eles estão preocupados em aumentar a velocidade dos meios de transporte no planeta. E naquela época, depois veio o avião, veio o automóvel, tudo pneu, borracha, né? Naquela época. Então, a publicação daquilo veio nos mostrar a realidade desse fenômeno. E ele está aqui fazendo seus estudos com a soja. Imaginei para logo o que não fará a ciência de amanhã dessa planta preciosa, que se fará uma central de alimentos diversos para o homem no futuro. Do que tenho visto na Terra, mesmo com a minha inexperiência em botânica, vejo a soja como o ciência começou a descobrir. A quinta mensagem, 1º de novembro de 1986. Se eu pudesse, rogaria a cada um dos nossos irmãos presentes destacar um pequeno farmel para uma família em dificuldades maiores que as nossas,
na certeza de que esse expediente nos fortificaria muito mais que as palavras quentes de lamentação e sofrimento. Olha que poético. Eu estou lendo uma mensagem psicografada no dia 1º de novembro. Então aquele clima do Dia dos Mortos, no dia seguinte, aquelas famílias enlutadas. Uma rosa para a terra que nos conserva as lembranças e um pão para os lares que sofrem privações e obstáculos numerosos em nossa memória. Porque as famílias queriam levar flores nos túmulos. Então ele diz só uma rosa, não flores. E ainda ele diz, e se a rosa for artificial, mais gratos nos tornamos, porque a flor não terá custado qualquer desgosto à planta maternal, em cujos braços desabrochou. Então a mãe quer levar uma flor para um filho, mas se ela leva as flores, ela leva a rosa tinha sua mãe também, e foi arrancada dessa roseira para ser oferecida. Então ele diz, não leve flores, leve uma rosa, se faz questão, e se for artificial, melhor, porque assim não faz sofrer a mãe dessa rosa. Eu achei tão encantador isso que ele colocou nessa mensagem, a 6ª mensagem, no dia 14 de fevereiro de 1987. Querida vovó, não se impressione com a reunião de que participa. Isso não lhe fere os princípios. Em Jesus estamos todos unidos dentro da ligação espiritual em que conseguimos viver. A organização cristã primitiva incluía o intercâmbio em seu culto. Os mártires voltavam do mais além, encorajando os companheiros para os testemunhos da fé. A comunhão entre os vivos do além e os vivos da terra era constante. Por isso mesmo, não se sentem falta com os seus compromissos de fé, porque, enquanto o lápis desliza no papel, recorda as epopeias daqueles que nos deram a confiança no Deus de misericórdia e de paz que nos rege os destinos. Isso porque a sua vovó Joana era católica praticante e tinha muita afinidade com ele. Mas depois que veio essas mensagens com muitas evidências, informando detalhes, a mãe dele, quando ela foi buscar o consolo na produção mediúnica de Chico Xavier, na primeira oportunidade, ela ficou pensando assim: eu gostaria que, se meu filho se comunicasse pelo Chico, ele citasse o nome de 2 pessoas que estão aqui no texto, 2 pessoas, fulano, 2 pessoas, e aí o Chico cita na primeira mensagem 2 pessoas. Nós não estudamos isso hoje, eu selecionei outro trecho, nós estudamos isso outro dia, está na primeira mensagem, nós estudamos no dia 31 de outubro, aqui na Casa Esperança, porque era a minha palestra 444, então eu quis estudar o 4º livro desse 7, que é o Fonte Viva, a lição 44, Tenhamos Fé, e ilustrei o caso 44 do livro A Vida Triunfa, e o caso 44 é o dele. E aí eu vi, né, essas evidências que eram assim, deixavam atônitos. Então a avó dela falou, é impossível dizer não. Só que como é que uma católica praticante fica agora então com a circunstância da comunicação de um espírito por um médium, falando para não levar flores, para dar os objetos, traçando um cenário da vida futura totalmente diferente, de céu, inferno e purgatório, não podendo ser o demônio que está escrevendo pelo Chico, porque ela sabe que é o neto dela e ele não é um demônio. Então ela entrou numa circunstância muito particular, mas fazendo seus estudos, nessa condição de buscar mais esse convívio com ele, através da produção mediúnica de Chico Xavier, ler um mundo inteiro diferente se abriu para ela contra os fatos, nada mais brutal do que os fatos na evidência de uma lógica, e ele então vem consolá-la, dizendo a respeito, para ela, que o cristianismo primitivo já era assim na comunicação entre os homens e os espíritos. A 7ª mensagem, no dia 3 de maio. Ficamos satisfeitos por haverem encontrado a pessoa que mencionamos, cujo nome deveria ser citado nos arquivos de Tuverava. Mamãe estranhou o fato, mas é que aqui na vida espiritual em que nos achamos, o desenvolvimento das crianças avança na direção da pessoa adulta. A pesquisa valeu ainda mais porque a irmã Hilda Rocha
foi por mim encontrada, já moça feita na vida espiritual, contrariando os assentamentos do cartório. O que acontece é que lá na vida espiritual ele encontrou uma jovem senhora, uma moça feita, uma jovem senhora, né, que fez amizade com um espírito que se aparecia na aparência de uma jovem senhora. E esse espírito, eu deixei a terra dia 29 de novembro de 1939, eu me chamava Hilda Rocha. E ele então anotou isso, foi lá no Chico Xavier, na comunicação anterior, que eu só li um trechinho. Então essa parte eu não li. Ele, na mensagem do Chico, solicita para os pais: eu gostaria que vocês fossem no cartório do Ituverava e verificassem lá a desencarnação de Hilda Rocha no dia 29 de fevereiro de 1939. E eles foram e tinha uma pessoa que tinha desencarnado, mas tinha sido um bebê com 28 dias de vida só. E os pais falaram assim: como? Para que ele mandou a gente ver? E é um bebê de 28 dias que morreu, chamado Hilda Rocha, nesse dia que ele falou, né, que esse espírito já tinha uma certa evolução, então ele não ficou na condição de infância, nem de bebê, ele assumiu a posição de uma jovem senhora adulta, moça, fazendo seus trabalhos na vida espiritual. Isso me lembra, na sexta-feira, a circunstância de uma irmã que desencarnou com uma idade muito avançada, que sofreu uma forte influência disso. E aí, ela estava desejando o seguinte: falou, eu conheci gente na vida, na Terra, que morreu com uma certa idade, e aqui no mundo espiritual consegue se mostrar muito mais novo. E eu também quero. Se eu morrer com essa idade, como é que eu faço isso? Aliás, às vezes quando eu estou durante o sono e vejo algumas pessoas que eu conheço que estão vivas, na imagem delas, elas também dão uma melhorada. Elas estão mais magras, estão com mais cabelo. Qual o seu corpo? Não é você, Paulo. Não tive o prazer de te encontrar ainda com esse dedo, né? Então aqui mostra essa outra circunstância que nós estudamos na produção mediúnica de Chico Xavier, na vida no mundo espiritual, que nos traz o Espírito André Luiz, a circunstância do domínio que o Espírito tem sobre a sua forma, sobre o seu corpo espiritual, sobre o perispírito. Então depende do nível de evolução que ele se encontra, ele consegue colocar o domínio. Existem aqueles que usam pelo lado do bem, mas também existem aqueles que usam pelo lado do mal, observando aquelas criaturas que têm medo de demônio,